Pá. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu sou o João Caetano, da Lavra Editora, e estamos a editora que eu toco aqui junto com o meu companheiro Antônio Mioto, e hoje estamos dando prosseguimento ao nosso bate-papo, entrevistando pessoas ligadas à literatura, à cultura e à arte. Na semana passada, nós estivemos conversando com a poeta Marília Kubota, e hoje temos um outro convidado. Ele é um multiartista, é poeta, é teatrólogo, ator, é um monte de coisas. É difícil dizer o que o Ivan não é. Vamos falar com Ivan Neres, que Ivan Neres é o primeiro autor publicado também pela Lavra Editora. Com a gente ele lançou o livro Horizonte Vertical. Boa tarde, Ivan Neres. Boa tarde, João. Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo aqui com a Lavra, que é a minha editora mais querida do coração, meu querido amigo João Caetano do Nascimento. O Ivan, para a gente começar a nossa conversa, conta um pouco da história. Quem é Ivan Neres? Como é que... Conta um pouquinho aí para a gente saber melhor a sua vida. Bom, eu sou paulistano, nasci na Zona Norte, no bairro do Tucuruvi, vim para a Zona Leste aos 4 anos de idade, para o bairro de Guaianazes, onde a minha família fixou residência, e por aqui vim trilhando meu trecho, né? Comecei a escrever com 8 anos de idade, meu primeiro texto, que me lembro assim, que foi visto por alguém dito, entendido como um texto literário. Fiquei aqui na Zona Leste, né? Fui crescendo, me desenvolvendo. Conheci a oficina Luiz Gonzaga, a extinta oficina cultural Luiz Gonzaga, né? Já escrevia, como eu disse, comecei com 8 anos, e tinha interesse por teatro também, tinha escrevido coisas para teatro, já um microtexto, alguma coisa assim, mas não tinha muita habilidade com teatro, então eu tive interesse de fazer, de repente, alguma oficina, algum curso, e eu conheci a Luiz Gonzaga, que era uma oficina cultural do Estado, onde eu conheci o Claudemir Santos, e fui convidado para entrar no Alucinógeno Dramático. Então, nós continuamos trabalhando nossos espetáculos de teatro em escolas, naquela época, fazia teatro em escola, misturando literatura com teatro e com várias linguagens que a gente misturava, cinema e tudo mais. A gente sempre foi muito empolgados em criar, em colocar todas as ideias em prática. E fui trilhando esse caminho aí do teatro. Em 2001, eu ingressei na Caixa Econômica Federal, continuei o trabalho com teatro, paralelo ao meu trabalho na Caixa, como funcionário da Caixa. Na Caixa, obviamente, por ser uma pessoa de teatro, que já estava envolvida aí com militância cultural, acabei entrando para o sindicato também, me envolvendo no movimento sindical, fui diretor da Associação de Funcionários da Caixa por 2 mandatos, e nesse tempo paralelo conduzindo meu trabalho como artista no teatro, né? Chegou uma época que eu resolvi morar só, fui morar na Penha. Nesse período que eu morei na Penha, eu abri uma produtora com a minha amiga Marie Rizardo, e nessa época a gente começou a tocar também o trabalho de produção musical, fazia produção musical por Tarumã, Marcelo Barum, Ale Moreno, Amaury Falabella, Beto Santos, Sacha Arcanjo, e tocamos a produtora por uns 3 anos, depois paramos, e aí a gente começou a fazer o sarau, o primeiro sarau Arte Canal, que hoje acontece na aldeia, em 2004, 2003, nessa minha casa na Penha, no Quintal das Árvores. Então, desde lá, eu venho conduzindo esse trabalho como artista, né?
morei na Penha esses anos, voltei para Guaianazes, fui para Recife, e venho aí, levando minha arte para onde eu puder, nesse Legal. período. Ivan, deixa eu dar um alô aqui, que nós estamos aqui com o Carlos Alberto Rodrigues, o Big Charlie, que está mandando um abraço aí para você e para mim. Grande Big Charlie, saudade do Big Charlie. E o Vacartoneira, que também está mandando um abraço aí para a gente. Abração aí, meu querido Mioto. Então, você contando, assim, você vem nessa sua militância já artística há um bom tempo. E qual foi o significado, assim, eu sei que você escreve há muito tempo, após muito tempo está escrevendo, de lançar esse livro. Fale um pouco deste livro, Horizonte Vertical, que nós, da Lavra, tivemos a honra de editar. Conta pra gente, fala um pouco desse livro. Esse livro, ele é uma coisa que já vinha vindo gestada dentro da minha mente já há muito tempo, né? Eu tinha tido, inclusive, uma proposta há uns anos atrás, quando eu morava na Penha ainda, de uma amiga que trabalhava na Saraiva, os funcionários da Saraiva me ajudarem a entrar em contato com editoras, tudo mais, para a gente fazer esse livro. Na época eu fiz uma seleção, essa mesma seleção que hoje é o Horizonte Vertical, acabou não dando certo a ideia, e aí esse livro ficou meio em segundo plano, e eu continuei aí na minha carreira como ator, como diretor de teatro, como poeta, como dramaturgo, como compositor letrista, que eu comecei nessa época da Penha também, por conta do envolvimento com produção musical. Eu comecei a fazer parcerias musicais com vários músicos, Tarcísio Hayashi, Vinícius Roncato, os principais, teve o Ronald Mello, tem aí o Rodolfo Santana. São várias pessoas que a gente foi compondo junto durante os anos, né? E o livro ficava sempre como uma coisa que eu queria fazer, mas depois mudava de ideia, depois eu pensava, mas para que escrever um livro, né? Que poeta sou eu? Qual a importância, qual o interesse das pessoas em ler a minha poesia num livro? Eu posso fazer no Facebook, fiquei jogando no Facebook durante esses anos, até que lá na Aldeia Satélite eu fui procurado pelo Mioto, que me convidou para estar fazendo aí o livro na prática, né, por incentivo do nosso querido Escobar Flanelas, que foi também uma das figuras que estava aí querendo ver esse livro na prática, chamou vocês me convidaram para fazer esse livro, e para mim foi uma coisa, num primeiro momento, um pouco assustadora, né, porque eu nunca me senti esse artista. Eu gosto de estar bonito, de me vestir assim, com uma figura chamativa. As pessoas têm até essa impressão de que eu sou, eu tenho uma coisa, mas isso é minha maneira de me vestir normalmente, para onde eu vá, até trabalhar. Às vezes eu só não vou com os bicos, mas vou com essa roupa aqui. Então, eu internamente nunca me senti esse artista, este poeta, essa pessoa, essa figura que teria que estar. Eu gosto de estar no palco e chamar as pessoas para ele, mas nunca me senti essa pessoa. Então isso me assustou um pouco. Mas o resultado foi diferente do que eu imaginava. Muitas pessoas que não conheciam poesia, pessoas do meu trabalho, pessoas da minha convivência fora da arte, que compraram o livro e depois vieram me dar feedbacks muito interessantes sobre o que sentiram, sobre o que tocou eles. Foi especial. Você mencionou, Escobar Flanelas está mandando um abraço aí para você. Nós também Abraço, Escobar Flanelas. A jornalista Gisele Pérez, o historiador João Simões, temos o Marcelo Aparecido de Castro e o André Sardão, e Maria Adelaide Dias e Inês Santos, todo mundo mandando um alô aí para você. Ivan, e houve alguma diferença, assim, o que era o Ivan antes da publicação desse livro e o Ivan depois? Teve alguma diferença? Você sentiu isso? Alguma mudança em você enquanto artista? Um pouco de me sentir um pouco mais realizado, assim. Eu sempre tive uma ideia em relação à arte, de que a arte ela tem que ter importância para a sociedade. A gente faz parte de uma sociedade, a gente vive, né, no mesmo meio ambiente com outros espécimes da nossa espécie. Infelizmente, não conseguimos conduzir uma existência coletiva, mas eu, enquanto membro dessa espécie, sempre me senti
tendo a necessidade de contribuir com ela de alguma forma. Então, a arte, para mim, sempre é uma forma de contribuição. Então, eu me senti realizado nesse sentido de ter feito uma contribuição que está impressa, que está aí, e vai continuar depois que eu me for, que é o que importa mesmo, a contribuição da arte que eu fiz, né, das coisas, as ideias que eu tive enquanto estava por aqui. Ivan, perdi a sua imagem. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas estou sem a imagem aqui também, peraí. Opa. O que é isso? Bom, Ivan Neres é o autor do livro Horizonte Vertical, que foi lançado pela Lavra. Fizemos uma primeira edição que esgotou e fizemos uma segunda edição que já está também se esgotando. E o Ivan está contando aqui um pouco para a gente do trabalho dele, não só como artista, mas também como poeta, como teatrólogo, etc. Agora nós perdemos um pouquinho a imagem do Ivan. Ivan? E aí eu estou tentando voltar aqui, mas eu sou meio pátio nessas coisas de tecnologia. Deixa eu tentar. Bom. Bom, enquanto isso, eu vou conversando aqui um pouquinho com vocês, enquanto a gente aguarda o retorno do Ivan, falando que... Opa, está voltando. Ivan? Oi. Cadê Tá você, Ivan? Pois é, ele recarregou, a imagenzinha apareceu, mas apareceu escuro. O que ocorre? Você deve estar com algum problema na câmera aí. Bom, vamos lá. Enquanto a gente aguarda o Ivan, deixa eu dar um alô. Então, a Lavra, nós começamos a publicação em outubro de 2019. Em 2019 lançamos 3 livros, né? O primeiro foi o Ivan Neres, O Horizonte Vertical. Vamos ver o Ivan. Oi, Ivan! Ivan, meu filho. Opa! Eu ouço você perfeitamente. Algum problema aí com a sua câmera que não abre. Eu vou tentar abrir pelo celular para ver se fica mais... Tá bom, se ele funciona. tenta aí. Então, nós da Lavra lançamos o Horizonte Vertical, do Ivan Neres, né, que foi o nosso primeiro lançamento. Lançamos o livro do Paulo Gonçalves, O Absurdo, e Notas do Silêncio, do Lucas Barbosa. E estamos com uma série de livros prontos aí para publicação agora em 2020, mas que por conta de tudo isso aí a gente parou. Vamos ver, estamos aguardando aqui o retorno do Ivan Neres, que estava aqui conversando com a gente, falando um pouco do Horizonte Vertical. O Ivan vai tentar, deu um problema talvez com a câmera dele, ele vai tentar agora entrar pelo celular com a gente e a gente daqui a pouco prossegue. O João Daniel estava falando com você, sugerindo que o coisa sai e entra de novo. Sim. E você fala, João, vai falar. Só que estão ouvindo. Então, vamos continuar. Então, o Ivan vai sair, entrou de novo. Ivan? Oi, Ivan. Só vê a voz. Oi, Ivan, saia e entre novamente. Eu acho que daí isso resolve. Tá. Bom, enquanto isso, vamos continuando aqui. O Ivan Neres lançou o livro Horizonte Vertical. Eu vou ler aqui um trecho desse livro dele, um trecho de um poema que chama A Paisagem da Janela. A Paisagem sem Calma. A paisagem da janela do ônibus se repete. Repete-se sempre com a mesma intensidade. Da primeira vista, as palavras perdem-se no vão da noite, entrepicadas de versos soltos na madrugada. O arlequim suspira arranha-céus e planeja um poente que se sobreponha a todo o seu sorriso,
faróis de carros, pitucas de cigarros e o ar, a eterna tríade da piedade, o luzir de promessas tão antigas quanto o próprio desejo, tão vazias quanto o primeiro beijo. Esperar, sonhar e não ter. Possuir, por fim, braços, mas sem abraços voltar a dormir. Tocar no vento que verte devagar do horizonte. Os detalhes do plano infante. De poder pescar no lago infinito do cosmos. O último grito de desespero do coração mais amargo numa noite de verão. Este é um poema do Ivan Neres, que está voltando aqui para continuar a conversa com a gente. Eu acabei de ler um trecho aqui de um poema seu, Ivan, enquanto a gente aguardava o seu retorno. E eu vou tive que retornar pelo celular, que o notebook não funcionou mais mesmo, deu pau. Não tem problema. Vamos continuar, então. Luciana Marges está mandando um abraço e um parabéns aí. Abraço, Lu! O Daniel... E o nosso grande escritor, romancista de primeira, Daniel Lopes Guacaluz, está mandando um alô aqui também para a gente. Abraço. Leia um trecho, eu acabei de ler um trecho do seu livro Horizonte Vertical. Eu queria que você lesse um trecho também e depois nos explicasse por que esse título, Horizonte Vertical. Vamos lá. Eu separei vela aqui para a gente começar. Aliás, vela não. Antes do vela, eu vou ler um trecho de um poema chamado Sou Poeta. E esse trecho que eu vou ler é uma homenagem que eu estou fazendo a um grande poeta que hoje faz anos de vida, João Caetano do Nascimento. Meus parabéns pelo seu aniversário. E aí eu vou ler aqui um trecho em sua homenagem. Obrigado. Me dê, cavaleiro negro, um escaravelho voraz, que consuma meu medo e me afaste do ar. Me esconda a beleza do céu. Não quero ver o céu, não quero ver o sol. Não quero a alegria fajuta do amor covarde. Eu quero todo o mal, toda a corrupção, todo o sentimento que, como uma faca, abre espaço até o coração. Eu quero a vida real, não a dos contos de fada. Não quero a felicidade do western americano. Eu sou de carne e osso, compadre anjo da guarda. Existo como verdade. Minto e finjo como qualquer padre. Eu sou poeta. Não aprendi a seguir a estrada reta. E nem quero. Eu agradeço aí pelo belo poema. E está com a gente aqui assistindo também a Paulinha Lima e a Marina Almeida. E daí, a Paulinha, Ivan, minha prima, beijos. Ela manda aqui um abraço para o primo. Ô, Ivan, e por que Horizonte Vertical? Horizonte Vertical é porque tudo na minha arte ela se constrói sempre a partir dos extremos. Eu sou um ser humano um pouco extremo em tudo que faço. Ou faço ou não faço. Tudo que é metade para mim não me satisfaz. Mas também não acredito só um lado de nada, nem só no bem, nem só no mal, nem só na alegria, nem só na tristeza. Eu acho que o ser humano ele é composto por todas essas coisas, é a somatória de todos os lados, né? Então, o Horizonte Vertical é um pouco para demonstrar uma poesia que ela tenta alcançar todos os ângulos da alma humana, do pensamento humano, da história humana. É o que eu tento alcançar com a minha poesia. E, Ivan, o que te influencia como poeta na sua arte? Quais são as influências assim que você tem? A minha arte, na verdade, ela é influenciada por muita coisa, né? Muita, assim... Eu acho que quase tudo que eu leio acaba me influenciando de alguma forma. Mas, principalmente, filosofia, né? Assim, de Sartre, a Foucault, Nietzsche, né? Essas figuras, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, os poetas como Pablo Neruda, que foi um dos primeiros que me apaixonou, Vinícius de Moraes, que foi o primeiro poeta que eu comecei a ler, porque meu pai gostava de Vinícius, e meu pai era servente de obras, mas gostava de Vinícius de Moraes, e aí eu conheci Vinícius de Moraes pelas mãos dele no Arquiteto em Construção.
e comecei a ler ele, então também me influenciou, e aí vai indo, né? Na literatura, Dostoiévski, eu gosto de poetas como Mayakovsky, muita coisa, e muita música, música desde música clássica de Chopin, a Stravinsky, a Rachmaninoff, até música popular, Luiz Gonzaga, rap, tudo acaba me entrando, cinema muito, Godard, Fellini, tudo acaba sendo influência para o que eu escrevo. Legal. E já que você está falando do que você escreve, uma pergunta: como é que é o seu processo de escrita? A impressão que a gente tem é que você é um poeta assim um pouco, digamos, seus poemas assim são um pouco quase confessionais, e dá a impressão que eles saem de um jorro, assim, que você senta e faz o poema. É assim mesmo? Ou o poeta trabalha metodicamente os versos, essas coisas? Como é que é o seu processo de escrita? Quando é que você escreve? Olha, João, não é de uma forma só, não é de um jeito só. Eu tenho, a minha poesia em geral é muito confessional. É muito confessional porque eu enquanto ser humano, me sinto igual a todos. Então, eu penso que quando falo de mim e quando me disseco na poesia, quando me mostro, eu estou mostrando um ser humano igual a todos os seres humanos, e os outros seres humanos podem ali se sintonizar com aquela minha dor ou com minha alegria, com as coisas que eu escrevo. Então, em geral, muitos poemas vêm como inspiração. Muitos poemas vêm porque eu pensei em algo sobre o que eu acho que eu precisava escrever, e aí passo dias escrevendo sobre aquilo, pego aquele poema, mudo partes, e vou trabalhando ele durante um tempo. Outros saem num jorro, e para mim já está pronto, eu não posso mexer em mais nenhuma palavra, mesmo que eu não goste. Eu acho que aquilo é algo que aconteceu, é como se fosse uma apresentação de teatro, então aconteceu, está pronto, não pode ser modificado. Então, variam bastante. Você tem um horário assim para escrever? Eu gosto mais da madrugada, Uhum. Mas, às vezes, eu tô dentro do ônibus, sei lá, de manhã, e me vem alguma coisa, vejo alguém passando, e um olhar de uma pessoa me inspira algo, e eu escrevo ali no celular, dentro do ônibus, se for no metrô, em qualquer horário. Mas o que eu mais gosto é a madrugada. Uma boa taça de vinho, uma boa música e poesia, a poesia vai fluindo. Falando em poesia, leia mais um poema para a gente do seu Horizonte Vertical. Agora eu vou pro Vela, que eu tinha escolhido, que eu ia falar naquela hora, depois me confundi. A vela estreita o caminho entre o pôr e o pôr do sol. Eis o remédio da dor dos fingidos, ter nos amigos a sala de estar, e estar sozinho num traço ambíguo. Só sei de mim o que não tentei, só tenho a resposta de que posso procurar, entre os ausentes, o fôlego e o ar. Das celas onde nos prendemos fortemente, devo gargalhar. Essa é a sombra do sonho antigo, e fora do eixo, comove-me me achar. Só sei daqui o lugar em que aqui não há. Tenho esperança de não precisar da inquietude de amar sem amar. Que beleza! Estão aqui acompanhando a gente também o Rafael Teixeira Jonas. Abraço. A Viviane Soares. Abraços. Luciana Marques e Flávia Beijão, Regina Lu. Oliveira. Beijo, André Flavinha, Sardão, Gordinha. Falado. Então, e o que é que o poeta Ivan Neres lê? O que você está lendo no momento? Quais são os tipos de leitura preferidos seus? Eu leio muita coisa, João. Eu sou meio biruta. Eu leio desde de literatura até livro de matemática, livro de física, livro de didático de geologia. Eu tenho uma necessidade de tentar entender e saber de tudo quanto é coisa que eu puder. Mas no momento que eu estou lendo assim fixamente, que eu estou numa continuação, estou lendo 3 livros. Eu estou lendo
A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu estou lendo Perto do Coração Selvagem, da... Clarice Lispector, me deu branco. Estou nervoso. Não parece, mas estou nervoso. Todo mundo fica nervoso quando fica perto. Mesmo que a distância. E estou lendo O Inominável, do Samuel Beckett. Estou relendo O Inominável, que eu tinha lido há uns anos atrás e resolvi reler agora. Esses são os livros que eu estou lendo, livros que eu chamo de cabeceira mesmo. O resto são coisas que eu pego, eu lembro de algo que eu estou pensando e de repente acho que não, naquele livro eu vou encontrar uma resposta e aí eu acabo pesquisando coisas mais ligadas a pesquisas mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa. Está tendo várias correntes hoje fortes de literatura, por exemplo, hoje existe uma corrente bastante forte da literatura das mulheres e tal, e existe também do segmento LGBT+. Você acompanha a literatura desse segmento ou você é contrário a esse tipo de definição? Olha, João, eu não sou contrário a nenhum tipo de definição. Aliás, eu acho que é um desperdício quando eu vejo aí grupos, e tanto acadêmicos como fora dos acadêmicos, com essa coisa de ficar incomodada porque deram uma denominação X para uma certa literatura. Outro dia eu vi um texto de um grupo falando que esse teatro mais do slam, que não é como o teatro da elite, esse teatro acadêmico. E aí eu falei, eu sou acadêmico aqui em Guaianazes, né? Sou da elite de Guaianazes, que elite é essa? Eu não gosto muito dessas coisas, eu acho que tudo é válido. Tem que ter a literatura LGBT, literatura negra, literatura das mulheres, as pessoas nomeiem sua literatura como quiserem, tudo é válido e é saudável. Eu, particularmente, não conheço, assim, não acompanho, não tenho conhecimento da literatura LGBT, porque, apesar de ser bissexual desde a adolescência, ter me descoberto e ter me assumido, dentro do universo LGBT eu nunca me saí muito bem, assim, eu sempre fui meio estranho pro povo, vesti umas roupas estranhas, tinha um jeito estranho, eu sempre fui estranho até lá. Então, nunca tive uma presença, a não ser como militante, que já fui militante do Grupo Arco-Íris, ajudei a planejar a primeira parada gay, arrecadei fundos, fui militante desse sentido, mas nunca militante de estar presente, de fazer parte de grupos. Então não conheço muito, mas acho interessante que haja. Legal. Está também acompanhando a gente aqui, está mandando um boa tarde para você, o Walter de Almeida Costa. Que Abraço, Walter. Está organizando um trabalho aí um grupo aí de apoio à questão do Covid, de organização aqui na Zona Leste, que é um trabalho que é importante a gente... Extremamente necessário. Leia agora para a gente mais um poema, Ivan. Vamos lá. Quebre-se, então, o ovo quebrado do desejo, o vibrar da mala transbordando, meias e meias e meias palavras. Todo homem, como Prometeu, carrega o mundo nas costas. Seu próprio mundo íntimo, saudável ou descartável. Como abelhas em uma comunidade, operaríamos nossa permanência no respirar. E no alçar voo, trombamos com um muro das lamentações internas. Andamos por ruas vazias e nos desviamos dos fantasmas, fazendo a curva do grito. Sempre inaudível à classe dominante. O olho vê, o corpo sente, a mente abre. A febre invade e o risco está à solta. Melhor despir a roupa e voltar para casa. Opa, legal. Ivan, além de poeta, eu te apresentei no começo como multiartista, você é ator e também teatrólogo, né? O que difere um pouco a produção do dramaturgo Ivan Neres do poeta Ivan Neres? Fale um pouco do seu trabalho teatral. Então, no teatro, como eu falei, eu comecei lá com o Claudemir em 96,
Depois eu fiz parte de um grupo chamado Tripé, que era da Paulista, a gente fez Sesc, fez Bibi Ferreira, fez várias coisas, e eu trabalhava no Alucinógeno Dramático concomitantemente, e aí a gente foi aí até 2010, mais ou menos, foi quando eu saí do Alucinógeno, e parei um pouco com a parte de atuação direta como ator, e comecei a fazer mais participações em eventos, e voltei para o teatro quando fui fazer faculdade de artes cênicas. Fiz 2 anos, acabei não fazendo o terceiro. E nesse período conheci algumas pessoas lá de teatro, que a gente tinha uma sintonia. Então, quando nós resolvemos abrir a Aldeia Satélite, o Claudemir falou, volta com o seu grupo de teatro, né, o Ato Real, que era um grupo que eu tinha começado lá nos anos 2000 e tinha parado, então voltei com o Ato Real, e aí desde lá a gente tem aí montado espetáculos, e a maioria dos espetáculos que a gente montou até agora são textos meus. Eu escrevo já no teatro já há bastante tempo, mas nunca tinha produzido nenhum texto meu mesmo. Na prática, meus textos em teatro estavam na gaveta até o Ato Real surgir. E a minha produção teatral, como autor, ela é bastante diferente da poesia, porque na prosa a gente não consegue falar de tantos assuntos dentro de um texto só, quanto numa poesia, né? Na minha poesia, às vezes pode não parecer, mas às vezes eu estou entrando em várias questões que estão ali ocultas entre os caminhos que eu vou construindo. Não esmiuço eles, mas na prosa não dá para você só ficar pincelando coisas, né? Se você entra no assunto, você tem que construir ele, e aí se eu for tentar entrar em todos os assuntos que eu entro numa poesia, minhas peças seriam maiores do que as peças que o Oficina monta. Então, eu acabo, para não fazer isso, eu pego um assunto, ou alguns assuntos, e trabalho sobre eles, sempre com uma linguagem do teatro do absurdo, que é a minha linguagem de escritor, para o teatro, que é acho que mais me agrada. Samuel Beckett agora, que você falou, sim, que está relendo. Sim, estou relendo Beckett também, por causa que é um dos meus preferidos da dramaturgia, por também ser do teatro do absurdo, como o Camus também. Então, o meu teatro é um teatro do absurdo que fala muito sobre o pensamento humano, sobre o que o ser humano é, sobre a sociedade, sobre preconceito, sobre questões LGBT, aí eu acabo entrando nessas questões todas. Okay. A Natasha Rodrigues Vilauba está mandando um beijo para você. Beijão, Nath! E a Aline Fagnani está dando um olá. Beijo, Alinezinha! Você, falando aí do seu trabalho em teatro, você citou o Claudemir Darkney dos Santos. Você e o Claudemir tocam um projeto que se chama Aldeia Satélite. Fala um pouco sobre a Aldeia Satélite, o que é, qual é a proposta de vocês, etc. Então, a Aldeia, desde quando a gente começou lá nos anos 2000, lá no Quintal das Árvores, na minha casa na Penha, fazer os primeiros saraus Arte Carnal, foi em 2004, 2003, a gente tinha essa necessidade de ter um espaço nosso, que a gente pudesse apresentar nossos espetáculos, ensaiar, fazer nossos saraus, fazer nossos eventos com toda a liberdade de linguagem e de administração que a gente pudesse ter. Então essa ideia ficou meio que incubada durante os anos, e aí há acho que 5 anos que nós estamos com a Aldeia, 5 anos atrás, Claudemir viu uma casa no centro de São Miguel e teve a ideia de alugar essa casa para montar esse espaço, me convidou Marcos, nosso amigo Marcos, convidou as meninas do Ansu, né, e mais uma galera, nessa época a gente era em muitos, então nós alugamos essa casa e montamos a Aldeia Satélite Espaço Cultural, com a proposta de ser um espaço de resistência, que saísse da curva, da limitação comercial, do que tem que ser feito, né, ou governamental, porque sou apoiado por esse ou aquele partido ou figura, e que estivesse limitada simplesmente à liberdade das nossas ideias de criação, né? Então, a Aldeia Satélite, ele nasce como um espaço que tem essa proposta, né, de ser um espaço de resistência artística, principalmente.
E desde lá nós viemos tocando a aldeia, né? A duros trancos, não é fácil, todos nós temos nossas vidas, nossas responsabilidades, nossos gastos, e nós tocamos a aldeia de recursos próprios, pessoais, então não é fácil, porque é um espaço que ele não tem lucro, né? O nosso lucro, ele não é mesurável financeiramente. O nosso lucro, ele é mesurável no sentido ideológico, no sentido emocional das coisas que a gente vivencia e proporciona que as pessoas vivenciem dentro daquele espaço. Legal. Ivan, a Eva Solange Pereira dos Santos está mandando Titia, um recado. beijo! Ela disse assim, meu amor, sucesso. Amo ela demais. Leia mais um poema para nós, então, Ivan. Vamos lá. Âncora. Meu verbo se escora na delícia obtusa do silêncio verdadeiro, entre jardins paralelos e filmes de Almodóvar, entre serenatas gentis e AVCs florestais, ponderando a intensidade do abraço, equilibrando as colunas que sustentam o espaço, cujo átrio é a lucidez que me cega, que me furta a possibilidade de sorrir, a possibilidade inútil e vigorosa do não entender e, ademais, seguir sofrendo o julgo da felicidade das abelhas. Legal. O Nelson Barbosa, que é doutor de literatura pela Universidade de São Paulo e faz parte do Conselho Editorial da Lavra, está mandando um alô aqui para a gente. Abraço, é uma honra Nelson. ter o Nelson aqui, que tem um trabalho muito interessante na área de literatura, que quem sabe a gente mais para frente marca também um bate-papo com ele. Sim. Ivan, você falou que estava vivendo, para mim, uma certa crise diante da situação atual do Brasil, do mundo, com todo esse problema político, com a Covid aí e tal. Fala um pouco sobre isso e eu queria perguntar, qual é a função da arte nesses nossos tempos, assim, no mundo com essa sombra do fascismo sobre ele? Qual é o sentido de a gente fazer arte? João, assim, a humanidade, na verdade, né, a gente já vem caminhando para uma coisa, caminhos obscuros já faz tempo, né? A própria função do capitalismo em si, essa coisa do lucro, que exclui o ser humano enquanto objeto importante dentro dessa lógica, ele já vem conduzindo a nossa sociedade para um degredo já há bastante tempo, né? E aí a vinda dessa doença, logo depois de toda essa enchente, né, esse maremoto de fascismo com os Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, aí com essas figuras extremamente reacionárias, conduzindo a nossa sociedade a todo um regresso em todos os direitos civis que a gente vinha alcançando a duras penas nos últimos séculos, com tanto esforço, com tantas mortes, com tanta luta, né? Essa doença vem um pouco depois de tudo isso e o mundo de repente se vê chocado ao descobrir que estava num caminho errado, né? E os poetas e os filósofos e os artistas e os pensadores já vêm alertando que estamos no caminho errado há bastante tempo. Então o mundo se vê chocado com isso e isso tudo me deixa bastante deprimido, né? Muito triste, muito frustrado em relação a tanta coisa horrorosa que a gente vê acontecer dentro desse mundo, e mesmo com essa doença acontecendo, as pessoas não tendo a capacidade de permitir que a sua sensibilidade comece a aflorar e o entendimento de que somos uma mesma espécie, que temos que nos entender enquanto espécie, não aflorou ainda em muitas pessoas. Isso é muito triste para mim, apesar de tudo que está acontecendo. Mas mesmo assim, eu sempre acreditei que a arte é aquela areia
que você joga no meio das engrenagens e faz a máquina começar a travar. E essa máquina capitalista, essa máquina da história, essa máquina do sistema, ela sempre acabou sofrendo os danos dessa areia que é a arte, que entra no meio das engrenagens e começa a fazer as coisas meio que pararem, as pessoas a olharem e tentarem entender o que está acontecendo. Então, acho que a arte ela é imprescindível nesse sentido. Eu nunca entendi muito bem assim o meu papel enquanto artista, como eu comecei no começo da live, como eu comecei dizendo, eu nunca me enxerguei como esse artista. Acredito nas minhas ideias, mas para mim é difícil eu que tenha que conduzi-las, né? Para mim, se eu pudesse morrer e toda a minha obra fosse pega por alguém, vamos fazer alguma coisa com isso, seria lindo. Infelizmente eu estou vivendo a minha própria história, então eu tenho que fazer isso por mim. Não fiz como o Álvares e morri lá nos 20 anos. Então, a minha crise é um pouco decorrente do meu pensamento em relação a minha arte em contraponto a tudo que a gente está vivendo. Mas a arte de todos, pensando na arte como um todo, eu acho que ela é imprescindível. A Luciana Marges e a Regiane Neves estão mandando também um alô para você. Beijo, Rê. Eu gostaria que você ou fizesse suas considerações finais, ou lesse mais um poema, ou as duas coisas aí para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que foi agradável, mas está chegando já o nosso horário, né? Sim. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a todos que estiveram aí online, que estiveram conectados. Não estamos, infelizmente, podendo estarmos juntos neste momento, mas estamos juntos em pensamento, estamos juntos nesses momentos como esse, dessa live, em que a gente consegue ter um fio de comunicação aí entre nós, né? Entre esses dois e essas loucuras que o poeta vai aqui falando durante a live nas perguntas do João. Quero agradecer a Lavra, né, pelo convite, na figura do João Caetano. Acho que é extremamente importante que continue havendo mais lives como essa, que a Lavra continue fazendo, porque eu acho que cada pessoa tem um grãozinho de areia a acrescentar ao pensamento das outras, né? E essas são oportunidades da gente poder indexar essas nossas ideias com as ideias das outras pessoas por aí. E eu vou ler, então, para terminar de vez, Figurativo, que é um dos poemas que está no Horizonte Vertical. Como o João falou, foi o primeiro livro da Lavra, que muito me honrou ter sido o primeiro autor editado. É entre partidas de carro e elevadores panorâmicos que nosso silêncio comemora o advento da vírgula. Há alguma coisa escondida debaixo da escada. Sinto que alguma presença exata como a luz do dia vem descendo ladeira abaixo para cair no meu peito. Talvez sejam meus infalíveis fantasmas que cedo ou tarde trairão minha covardia. Longe da estrada de tijolos amarelos, eu sempre descubro que mais imaginação do que cabe ilicitamente passeia nos coletivos. Já não sei mais a fórmula para levantar-me cedo. Depois que a verdade passou a discutir comigo o que é sim e o que é não a madrugada inteira. Nunca soube como é que se alcança qualquer coisa que se queira. Mas aprendi que é por aí que a vida trafega, enquanto passa. E quando é que começa e quando é que será que termina? Eu só sei que não sei, e que não creio na resposta de quem sabe. Pasmem. Decidi que qualquer dia desses volto para o disco. Só não decidi ainda quem herda essa minha ilha. Opa! Muito obrigado, Ivanelis, por conversar aqui com a gente. Acho que foi interessante, a gente conseguiu conhecer um pouco mais do artista. E a gente espera continuar na semana que vem com mais uma nova live aí, com outras pessoas que podem dar um depoimento tão interessante como o Ivan deu hoje. Lembrando que a Lavra tem
3 livros publicados, né? Os livros de 2020, que estamos com 6 já prontos aí, tá aguardando só a chance de colocá-los na rua, mas de 2019 tivemos 3 livros, né? Que são o primeiro foi o Horizonte Vertical, do Ivan Neres, o Absurdo, do Paulo Gonçalves Ferreira, e Notas do Silêncio, do Lucas Barbosa. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente. Até. Obrigado, Ivan. Grande beijo.